Derrubado pelo Supremo Tribunal Federal o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. O placar foi 6-5 e a Suprema Corte firmou um novo entendimento que agora vale para todos os casos. A decisão pode beneficiar o ex-presidente Lula e você vai ver a repercussão entre os senadores. Hoje é sexta-feira, 8 de novembro. O Senado Notícias começa agora. Olá. Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem que é ilegal o início do cumprimento da pena mesmo após a condenação em segunda instância. A decisão pode beneficiar o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. O julgamento já repercute aqui no Senado. Vamos conversar então ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Olá, Tiago, bom dia a todos. Olha, foi a quinta sessão do STF para decidir sobre este assunto. O julgamento estava empatado, 5 ministros tinham votado favoráveis à prisão após condenação em segunda instância e 5 tinham dado votos contrários. O voto de desempate foi do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Com isso, o Supremo muda uma posição que ele vinha adotando desde 2016, e que permitia a prisão de réus condenados após o julgamento em segundo grau. Com a decisão, a maioria dos ministros do Supremo entendeu que, de acordo com a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado e que a prisão, a execução da pena provisória, ela fere o princípio da presunção de inocência. A partir de agora, de acordo com o Supremo, réus condenados só poderão ser presos após esgotados todos os recursos. Antes disso, só prisão preventiva. Lembrando que a soltura não é imediata, cada juiz vai decidir, caso a caso, os presos que podem ser beneficiados. Como você disse, aí o presidente Lula deve ser beneficiado com essa decisão, ele e mais outros 5 mil presos. A defesa do ex-presidente já anunciou ontem, logo depois do julgamento, que nesta sexta-feira, vai entrar com um recurso com base nessa decisão do STF. E como votaram os ministros? Olha, a favor da prisão após condenação em segunda instância, ou seja, pela manutenção das regras que existem hoje, votaram os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Luiz Fux. E contra os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski. Voltamos com você, Tiago. Ok, Dinalva, muito obrigado pelas suas informações. E na linha da TV Senado, nós vamos ver então a repercussão entre os senadores. Estamos ao vivo então com o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. Bom dia, senador. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores da TV Senado. Muito obrigado pela... Você vai perguntar sobre a decepção que todos sofremos da noite passada, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso telejornal, falando para todo o Brasil aqui pela TV Senado. Eu gostaria que o senhor avaliasse a decisão ontem do Supremo Tribunal Federal. A minha avaliação, naturalmente, é de tristeza. E tenho certeza que não estou sozinho. A maioria dos brasileiros foi dormir essa noite passada com decepção e preocupação. Porque sempre é bom lembrar, Tiago, que os brasileiros passaram décadas dizendo que o Brasil era o país da impunidade. Aí veio o mensalão, aí veio o Sérgio Moro, e as coisas começaram a mudar. O Brasil foi às ruas, festejou uma mudança de rumo no enfrentamento da criminalidade. Só não foi correspondida essa população brasileira, a grande maioria, pelo Supremo Tribunal Federal, que é resultado dessa aberração contra a qual eu me insurgi desde que cheguei no Senado, de que os ministros não podem ser indicados pelos presidentes da República, porque eles ficam agradecidos, eles ficam condicionados, comprometidos. Vejam que hoje a maioria provém de indicações do Collor, do Lula, da Dilma,
do Temer, eles têm compromissos. Então, eles não refletem a opinião e nem formam a jurisprudência que os brasileiros queriam para acabar com a corrupção. Agora, senador, desculpe interrompê-lo, né? Mas eu gostaria de saber, entre essas iniciativas que o senhor está colocando, o senhor também tomou, junto com outros 42 senadores, uma iniciativa de escrever uma carta e o senhor mesmo entregou pessoalmente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, na última terça-feira, em que vocês, os parlamentares, os senhores pediam a manutenção e, ao final daquela entrega, os senhores diziam que, caso o julgamento terminasse pela derrubada da prisão após segunda instância, os senhores entrariam já aqui no Senado com uma PEC. Eu gostaria que o senhor nos atualizasse sobre isso. Já vão fazer esse movimento já a partir de hoje? Sim, Tiago, as PECs existem, uma na Câmara e a outra do Senado. A do Senado eu estou acompanhando. É de autoria do visto desde abril do ano passado para implantar a prisão em segunda instância. O problema é que os nossos presidentes das casas não agilizam, não têm interesse, parece que não querem que se altere essa jurisprudência. Então, o resultado está aí. Realmente, o Senado, o Congresso foram omissos, já poderiam ter alterado essa jurisprudência com a legislação. Uma doutrina, uma jurisprudência que valeu até 2009. Aí veio o mensalão, os poderosos entraram e se mudou a jurisprudência que valeu até 2016. Aí, em 2016, de novo, se reabriu a possibilidade da prisão, que agora é derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é uma oscilação inadmissível. O Supremo muda de opinião a cada 4 ou 5 anos. E aí está o resultado. Disse ontem o ministro que tentou se justificar, relembrou que o judiciário é demorado, que é lento, mas quem é mais lento do que o Supremo? O Supremo trabalha 2 dias na semana. Tem ali milhares e milhares de processos que não são despachados. Então, eu acho que agora nós temos que providenciar também, Tiago, e levar adiante a PEC 35 da minha autoria, que já foi relatada pelo senador Anastasia, deve entrar em pauta brevemente para acabar com essa sistemática das indicações dos ministros do Supremo pelos presidentes da República, que se tornam ministros, em sua maioria, inconfiáveis. Resultado, está aí o Brasil, o país da bandidagem, volta a ser como era há alguns anos atrás, onde a impunidade vai prevalecer. Agora, senador, o presidente do Supremo Tribunal Federal ontem, ao final do julgamento, ao falar à imprensa, ele disse que agora a situação está com o Congresso Nacional. O que o senhor achou dessa declaração do ministro Dias Toffoli? Ele já tinha dito para nós, na visita que fizemos anteontem, lá no Conselho Nacional de Justiça, levando a carta com 43, foram 42 assinaturas ali registradas, e mais a decisão do Flávio Bolsonaro, que nos ligou 1 hora antes para dizer, olha, só não estou aí para assinar, porque estou no Rio de Janeiro chegando de Israel, mas contem com a minha assinatura. Então foram 43. E ele já disse que cabe ao Congresso clarear essa situação. E é o que nós vamos fazer agora. Agora, enquanto isso, já o advogado do Lula já está em Curitiba. A gente sabe que o grande objetivo dessa mudança de jurisprudência é tirar o Lula da cadeia. O Lula, que é um modelo de delinquente, todo mundo sabe a sucessão de crimes que cometeu, e isso vai se tornar um exemplo para que outros façam a mesma coisa. É uma pena, é um dia triste para nós brasileiros com essa decisão do Supremo. Tá certo, senador. Muito obrigado aí pela sua participação. Nós estamos aqui no jornal Senado Notícias ouvindo a repercussão dos senadores sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a derrubada da prisão após a segunda instância. Muito obrigado e agora nós vamos ver a opinião de outros senadores de outros campos políticos. Muito obrigado, senador. Um abraço, vocês fazem muito bem com essa cobertura. Bom, então vamos aqui ver no nosso telão o senador Humberto Costa, que é do PT. Ele escreveu ainda ontem à noite, logo após a saída dessa decisão, que o STF é o grande intérprete da Constituição.
Com o resultado dessa quinta, o Estado de Direito voltou a se sentir representado no palco da democracia do Brasil. Vamos ver agora a opinião de outro parlamentar. Agora, quem publicou foi o Major Olímpio, ele é que é do PSL, é o partido, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse aqui: vergonha, mais uma vez, ministros do STF votaram a favor de criminosos e quem sofre com isso é a população. 6-5 contra o povo brasileiro, fazendo do Brasil o país da impunidade. Festa da bandidagem. Vamos ver agora outro parlamentar. É o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Ele escreveu aqui: o STF mostrou que a Constituição é soberana. A nossa luta sempre foi pela democracia e pelos direitos dos cidadãos. Lula foi um preso político, a justiça começa a ser feita. Essa é a opinião, então, deste parlamentar do PT de Sergipe. Muito bem, ao longo do nosso telejornal, nós vamos continuar informando. Temos mais uma opinião que a nossa produção acaba de mandar para a gente aqui, é o senador Alessandro Vieira. Vamos acompanhar então aqui a opinião dele. Alessandro Vieira diz o seguinte: a decisão do STF é feita sob medida para os réus ricos e poderosos. Cabe ao Congresso corrigir este absurdo sob pena de transformar o Brasil no paraíso da impunidade. Temos o compromisso da senadora Simone Tebet para que a PEC sobre o tema seja pautada. Essa PEC sobre a qual nós conversamos com o senador Lazier Martins. Ao longo do nosso telejornal, então, a gente atualiza esta situação que pode beneficiar, aí, como informamos, cerca de 5 mil presos, 38 deles da Operação Lava Jato. Imposto mais alto para quem ganha mais. Essa ideia foi defendida por especialistas que ontem participaram de um debate sobre as propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso em audiência na Comissão de Direitos Humanos. Reformar o sistema tributário significa alterar a forma como o governo cobra impostos, taxas e contribuições. Com isso, se espera que a arrecadação seja mais justa. Mas para mexer nos tributos, é necessário mudar a Constituição. Parlamentares já estão discutindo pelo menos 3 grandes propostas: a PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, e a 228, proposta pelo deputado Luiz Miranda, que tramitam na Câmara. No Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, apresentou em julho deste ano um outro texto, a proposta de emenda à Constituição 110. Em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, especialistas debateram os textos e apontaram algumas diferenças entre as propostas. Os projetos são viáveis porque simplificam, porém tem muitas falhas. E aí a gente traz essas falhas. Por exemplo, a alíquota uniforme, na PEC 45, diferente da PEC 110, imagina todos os produtos e serviços tendo uma alíquota única. Na PEC 110 já abre uma possibilidade de várias alíquotas. Aí a gente cai no quê? No modelo que nós temos hoje. Os convidados criticaram as PECs. Eles acreditam que as propostas simplificam tributos, mas não corrigem distorções na hora de arrecadar impostos das pessoas físicas. O Brasil é um dos 3 países do mundo em que a distribuição de lucros nas empresas não são tributados. E a reforma tributária vai mexer nisso? Não. Vai continuar do mesmo jeito. Então, o senador Paulo Paim, quando recebe lá o subsídio dele mensal como deputado, como senador, está retido na fonte o imposto de renda, de 27.000% na tabela progressiva. Todos nós também, quando recebemos nosso subsídio, nossos vencimentos, vem retido na fonte. Mas, ou seja, o homem mais rico do Brasil, o dono da Ambev, quando recebe seus lucros, não é tributado nada. O sistema tributário é um dos mecanismos pelos quais a desigualdade é institucionalizada no Brasil. Essas propostas, elas deverão tramitar e deverão ser aprovadas com esse conteúdo. É isso que as casas legislativas do Brasil vão oferecer à população? Me permitam uma parte, que eu, vendo já a preocupação de vocês, eu tentarei de tudo para que hajam audiências públicas nas comissões correspondentes e que os senhores sejam convidados.
Os praticantes de videogames e jogos de computador foram se profissionalizando e hoje fazem parte de um mercado que só neste ano deve movimentar cerca de $1,5 bilhão de dólares em todo o mundo. E aqui no Brasil, 21 milhões de pessoas seguem as modalidades eletrônicas. A regulamentação do setor foi debatida nesta quinta-feira em audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Lucas Almeida faz parte do maior time de competidores da América Latina e o que mais ganha competições. Tem a parte de brincadeira, a parte de diversão, né? A maioria das pessoas que jogam games, elas fazem por diversão, mas tem alguns que, por causa do ranking, por causa do espírito competitivo, ele acaba se animando e querendo ser profissional naquilo. O projeto que está em discussão aqui no Senado propõe regras para regulamentar o setor. A proposta já tinha sido aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Educação em caráter terminativo. Mas um recurso apresentado em plenário pela senadora Leila Barros fez com que ele voltasse a ser debatido nas comissões. A proposta é polêmica. As empresas que desenvolvem e publicam jogos não concordam com o projeto. Mário Marconini, que representa 40 empresas de vários países, argumenta que a regulamentação vai engessar um setor que já trabalha estruturado e funciona bem. As empresas são plenamente inseridas na economia nacional, né? Às vezes dá a impressão, precisa regular porque está tudo desregulado, precisa regular porque elas estão soltas por aí. Não, nada mais mentiroso que isso, né? Ao contrário, elas são pagam seus impostos, criam um monte de emprego, criam emprego numa área, o ecossistema é muito grande. O senador Eduardo Girão diz que se for para regulamentar como esporte, é preciso ter cuidado com o conteúdo dos jogos. O esporte é algo de saudável e isso não é saudável para uma mente que tem apologia à droga, que tem incentivo à violência. Isso nós não aceitamos esse tipo de jogo ser considerado como esporte eletrônico. Uma das questões que falam é realmente que alguns títulos são violentos, né, que poderiam causar distúrbios para os nossos jovens e para os nossos jogadores, mas a gente tem uma comprovação já de diversos estudos, de diversas matérias, que mostram que realmente nada foi comprovado nesse ponto. Nós temos que ouvir os dois lados e é o que nós estamos fazendo aqui. Temos, né, as pessoas que os próprios produtores de games aqui, vários segmentos, mas também vamos escutar o governo federal, vamos escutar as confederações, as duas envolvidas. Então, o que nós queremos é isso, é dar maior transparência ao pensamento de todos envolvidos nesse universo dos e-games. Quais os desafios para o futuro dos sindicatos no Brasil? Esse é o tema de um livro que foi lançado ontem na Comissão de Direitos Humanos. Sindicalismo sob ataque, unidade e democracia na organização dos trabalhadores, foi escrito pelo militante Luiz Azevedo. Segundo ele, as mudanças dos últimos anos no mercado de trabalho apontam a necessidade de se reinventar a instituição Sindicato dos Trabalhadores. Há uma profunda transformação, não só nas formas de como se produz, mas também nas formas de como se contrata. Há uma precarização imensa da forma como se contrata, como se compra a força de trabalho. E essas mudanças levam necessariamente ao sindicalismo a se repensar. Hoje, tem mais trabalhador informal e precário do que trabalhador organizado com direitos legítimos no Brasil. A unicidade sindical que se garantia em muitos países foi extinta, mas foi extinta não por iniciativa dos trabalhadores que queriam se organizar de forma diferenciada, foi extinta por iniciativa dos neoliberais que queriam impor condições, criar dificuldades para a organização do sindicato. Você aponta para o sindicalismo moderno. Os tempos são outros, não adianta. Os tempos são outros e as pessoas precisam se reciclar para entender esse novo momento da automação, da robótica, da cibernética. Queremos ou não até dos fake news que estão aí e que nós temos que condenar. Os senadores estão preocupados com o derramamento de óleo no litoral do Nordeste brasileiro. Foi criada uma comissão temporária que viaja hoje para visitar as áreas afetadas na costa do Nordeste.
Esta é a primeira visita da Comissão Temporária Externa às áreas afetadas. Os senadores vão a Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e ao município de Inicia Floresta, no Rio Grande do Norte. Eles pretendem conversar com voluntários, com pesquisadores e com os governadores desses estados. Os senadores acreditam que medidas a serem tomadas pela comissão poderão ajudar a minimizar os efeitos causados pelo vazamento. Os pescadores estão impedidos de trabalhar. Se esse óleo continuar chegando à costa, provavelmente vai haver um comprometimento do período do verão, e é uma temporada turística importante do ponto de vista econômico para a nossa região. Estaremos com o governador do estado e vamos fechar também um seminário sobre mudanças climáticas, um tema que direto ou indiretamente se relaciona ao assunto. Há uma preocupação grande com a questão não só das medidas tomadas agora, da segurança com as pessoas, de evitar maiores prejuízos financeiros, econômicos, turísticos, comerciais, sociais mesmo, para essas comunidades. Portanto, uma das coisas em que nós vamos trabalhar seriamente e imediatamente é justamente nessa prevenção de mais prejuízos, como evitar mais problemas a partir do que já temos. A instalação da comissão temporária foi realizada nesta semana e os trabalhos devem durar 180 dias. Após as investigações, a comissão vai elaborar um relatório sobre o vazamento. Caracterizado um crime ambiental, disponibilizar esse material para toda a sociedade. Hoje, lamentavelmente, nós temos mais perguntas do que resposta. Por que o INPE não detectou essas manchas antes e agora está detectando? Por que não foi acionado o Plano Nacional de Contingenciamento lá atrás? Porque deixou chegar e atingir 9 estados do Nordeste e agora na iminência de atingir o estado do Espírito Santo. O Senado promoveu nesta quinta-feira um debate sobre os riscos e as oportunidades das relações entre os países que compõem o BRICS, Brasil, Índia, China e África do Sul. Na semana que vem, o Brasil vai sediar a 9ª edição do encontro entre os países emergentes. Chefes de estados que integram o grupo vão ser recebidos pelo colega brasileiro para debater a política e a economia. O BRICS é um grupo formado por 5 grandes países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial. A participação do Brasil no bloco foi tema de debate promovido pelo Senado. É muito importante que nós tenhamos debates e discussões com pessoas tanto do Senado quanto de fora do Senado, para que nos ajudem a entender melhor este processo, a entender melhor para onde o Brasil pode caminhar com mais êxito dentro desse mar onde a gente está navegando com os BRICS. Apesar das diferenças político-ideológicas entre os países, participantes do debate defenderam a importância do BRICS. Desde a construção do BRICS, o que se buscou efetivamente? Crescimento econômico, integração, inovação tecnológica, aumento de tecnologia, atividade industrial. Todos os países envolvidos hoje no BRICS que integram o bloco, eles trazem consigo o desejo realmente de crescimento econômico. É de extrema importância fortalecer os laços que já temos com os países do BRICS. Soraya Tronic destacou que a abertura de mercado é a solução para a economia brasileira e citou a China como um exemplo a ser seguido. Por incrível que pareça, no ano passado, eles comemoraram 40 anos de abertura de mercado. Portanto, 41 anos atrás, eles fizeram um projeto de Estado e não um projeto de governo e cumpriram e avançaram, enquanto nós temos que correr atrás hoje. Para esse especialista, as divergências devem ser deixadas de lado para que bons negócios sejam concretizados. Os chineses estão presentes no mundo inteiro comercializando mesmo pequenas quantidades, o que o Brasil nunca conseguiu fazer porque nossos custos são muito elevados. Na medida em que o ambiente econômico melhora, pequenos empreendedores vão poder levar produtos brasileiros em pequenas quantidades
para outros mercados e não estar dependente apenas de fazer grandes negócios que viabilizam. Por que viabilizam? Porque superam as deficiências que nós temos. O encontro promovido pelo Senado acontece há poucos dias da reunião da cúpula dos BRICS, que será sediada em Brasília pela segunda vez nos próximos dias 13 e 14 no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. A reunião abordará temas como a cooperação tecnológica entre os países, saúde e crise na Venezuela. Bom, são 8h55. No início do nosso telejornal, nós conversamos com o senador Lazier Martins sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou ilegal o cumprimento de penas após a condenação em segunda instância. Então, nós estamos aqui no nosso jornal fazendo a repercussão com os senadores. Ouvimos o senador Lazier Martins, que é contra essa decisão, e agora vamos ouvir o senador Rogério Carvalho, que é do PT de Sergipe, que já se manifestou a favor dessa decisão. Bom dia, senador. Bom dia, Tiago. Uma satisfação falar com você. A minha opinião, ela é a opinião que está escrita na Constituição de 88, que diz que traz o princípio da presunção da inocência e que diz que a condenação penal só pode ser efetivada após o trânsito de julgado. Certo. Senador, o senhor é o vice-líder do PT aqui no Senado. Nós gostaríamos de saber como é que está sendo a articulação do partido em relação ao maior líder da legenda, que é o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. Como é que está sendo essa tratativa? O que vocês estão promovendo para que essa decisão do Supremo Tribunal Federal possa aí beneficiar o presidente? Os senhores acreditam nisso? Acredito que, primeiro, que de 2009 para cá, nós começamos a ter algumas distorções ao darem interpretações fora da letra da lei da Constituição. A Constituição é muito clara quando fala do trânsito julgado e quando fala da presunção da inocência. Na verdade, isso está entre as cláusulas pétreas, que só estamos tendo ao longo deste período interpretações, um ativismo judicial que tem gerado muita instabilidade política e muita instabilidade institucional. Então, o presidente Lula é vítima desse ativismo político, da não observância da lei no tratamento de determinados indivíduos que não estão sendo tratados com igualdade perante a lei. É o caso do presidente Lula. O presidente Lula, numa ação penal, jamais poderia ter sido condenado sem provas fáticas do que o acusavam, né? Apesar de não ter prova nenhuma, uma teoria de domínio do fato foi utilizada para condená-lo. O MPF já disse que nem a Dilma e nem o Lula, porque não há elementos que comprovem isso, portanto, uma ação penal não pode ter inferências ou ilações para sustentar nenhum tipo de decisão judicial condenatória. Além disso, o presidente foi levado à prisão sem trânsito e julgado, sem ele ter tido direito a todos os recursos pendentes específicos do caso dele. Então, agora, o que cabe a gente é entrar com ação no STF para pedir a liberdade imediata do presidente, porque com o fim da execução de prisão após condenação em segunda instância, a gente vai requerer a liberdade imediata do presidente. Mas isso não quer dizer que a nossa luta
por Lula livre e pela anulação do processo que ele sofreu injustamente, o PT vai continuar trabalhando isso. Os advogados do presidente também vão trabalhar cuidando disso para que todos os recursos sejam julgados e que a gente tenha anulação em definitivo dessa condenação que é injusta e sem provas. Sobre a PEC que tramita aqui no Senado Federal, para, então, colocar aí na Constituição a questão da prisão após a condenação em segunda instância, já há uma carta com o apoio de 43 senadores. Para uma proposta de emenda à Constituição ser aprovada aqui no Senado Federal, são necessários 49 votos. Como é que o senhor avalia esse cenário? O senhor acha que poderá haver apoio a essa PEC ou o senhor, como informou aqui, considera que o texto constitucional já está adequado? Primeiro que é uma cláusula pétrea, essa da presunção da inocência. Portanto, nem emenda constitucional pode modificá-la. Nós vamos questionar qual é a força da cláusula pétrea e nós vamos questionar no Supremo, antes de mais nada, o que é e o que pode, do ponto de vista legislativo, ser feito com esse trata de cláusula pétrea. A cláusula pétrea só pode ser modificada numa outra Constituição, num outro momento constituinte. Portanto, é preciso que a gente faça uma nova Constituinte para que a gente possa modificar determinadas cláusulas que são imutáveis, são pétreas, não são fundamentais, é estruturante, é a base da construção de uma Constituição que é uma Constituição cidadã. Portanto, ela é pétrea, ela é basilar da Constituição, porque é que fala da liberdade e da presunção da inocência como um direito fundamental da pessoa humana, cidadão brasileiro. Eu agradeço bastante a sua participação, senador Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Nosso telejornal hoje mostrou a repercussão com vários campos políticos da decisão do STF. Muito obrigado, um bom dia de trabalho para o senhor, senador. Obrigado, Tiago, um abraço. Um abraço. Bom, e começa nesse momento, nesta sexta-feira, a sessão plenária do Senado Federal. Então, vamos acompanhar, está aqui atrás, vamos acompanhar a partir de agora.